A paz do Senhor, amados irmãos, muito obrigada pela sua participação em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira em São Carlos. E hoje nós vamos já para a aula 4, que tem como tema Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Que essa seja a nossa oração. Eu convido você agora a orar comigo e que você possa realmente desejar ardentemente conhecer os caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos que não existe outro Deus além de Ti, que só o Senhor é Deus e que tudo, Pai, está nas Tuas mãos, sob o Teu controle, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Deus, no Teu altar. Pedimos a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Nós estamos aqui porque precisamos de ti, porque queremos ouvir a tua voz, porque queremos aprender mais da tua palavra. E Pai, em nome de Jesus, que nós consigamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendermos aqui nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus eu coloco, ó Pai, a vida do teu povo espalhado sobre a face dessa terra, Pai, nas tuas mãos. Peço, Senhor, em nome de Jesus, a tua proteção, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, o teu livramento, Senhor, a tua orientação, Pai. Peço saúde, Pai. Livra do mal, Senhor. Em nome e para a glória do teu nome, Jesus, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Sara a nossa terra, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Sara, Deus. Repreende todo o mal. Em nome de Jesus, restabelece a ordem, Deus. Sê conosco, Pai. Em nome para a glória de Jesus. Espírito Santo, tenha total liberdade nesta aula. Tudo quanto seja falado aqui seja dirigido por Ti. Em nome e para a glória do Teu nome, Jesus, eu oro a Ti. Amém, Senhor. O textuário de hoje está em Salmo 25, verso 4. Faze-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Que nós possamos fazer essa oração todos os dias, sabendo que os caminhos do Senhor são perfeitos e que nós precisamos da orientação dele para vivermos neste mundo, né? Nós somos apenas estrangeiros neste mundo, mas precisamos trilhar caminhos que honrem e glorifiquem o nome do nosso Senhor. A verdade aplicada para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Para que o Senhor se revele a nós, nós precisamos ter um íntimo relacionamento com Ele, dedicar um tempo, fazer o nosso devocional diário. E a revista Salmos, como uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, vem nos auxiliar nesse desenvolvimento, crescimento, amadurecimento espiritual que depende único e exclusivamente de mim e de você. Para amadurecermos espiritualmente, precisamos nos comprometer com Deus e com a Sua palavra. Precisamos ter uma vida diária de oração, uma vida consagrada a Deus, que nós tenhamos em mente que somos dependentes da graça do Senhor, da sua orientação e da sua direção. Que nós peçamos a Deus que Ele se revele a nós, que Ele conte-nos os seus planos, que Ele mostre a sua vontade. Então, os objetivos da nossa lição de hoje são compreender os anseios de Davi,
apresentar as características dos caminhos do Senhor, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Leiamos agora alguns versos do Salmo 25, que são os nossos textos de referência. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Amém? O Salmo 25 expressa não somente um pedido de socorro e perdão do rei Davi, mas também um desejo intenso de conhecer mais ainda os caminhos do Senhor, uma vez que ele tinha intimidade com Deus, e viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus e hoje revelados na sua palavra. O Salmo 25, ele é caracterizado como um salmo acróstico e uma oração de Davi, que, só para nós relembrarmos, né? O salmo acróstico, como nós vimos na aula 1, o acróstico é um recurso utilizado na composição do poema, no qual cada verso do poema é iniciado com uma letra do alfabeto hebraico, para que fosse facilitada a memorização do salmo. E esse salmo em específico revela a oração e a meditação de Davi acerca de Deus. Então a oração, ele apresenta-se a Deus e apresenta as suas súplicas, as suas necessidades. E a meditação se refere quando ele percebe os atributos, as qualidades, as características de Deus e reflete sobre cada uma delas. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser superficial. Olha o que nos diz aqui. Por meio da oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus seus pedidos. Então, o Salmo 25, ele nos mostra a oração de Davi, nos mostra a intimidade de Davi com Deus, a ponto dele se abrir, revelar de verdade as suas necessidades. E é um ensinamento, porque muitas vezes as pessoas ou fazem orações decoradas ou fazem orações generalizadas, abrangentes, e não revelam a Deus aquilo que elas realmente necessitam. E isso faz com que se estabeleça uma barreira e a oração muitas vezes não é atendida porque você não aprofunda o relacionamento com Deus. Então, olha o que Davi faz aqui neste Salmo 25. Ele faz as seguintes petições: não me deixes confundido ou envergonhado, como em algumas versões diz. Faz-me saber os teus caminhos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Perdoa os meus pecados. Olha para a minha aflição. Olha para os meus inimigos e guarda a minha alma. Nesses pedidos, nós podemos perceber que Davi revela as suas necessidades e os seus desejos. Então, nós podemos perceber que há uma intimidade com Deus e que ele não somente fala, mas que ele espera ansiosamente por ouvir a voz do Senhor.
Para tanto, nós, enquanto servos do Senhor, necessitamos separar um momento do nosso dia em dedicação ao nosso Deus e termos uma vida de oração, meditação na palavra, para que Deus realmente possa falar conosco. Não é uma oração que é um monólogo no qual só eu falo, mas eu tenho que aprender, ouvir a voz de Deus, ouvir os ensinamentos que Ele nos deixou através da sua palavra. O comentarista da lição faz a seguinte ressalva: a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Os homens e mulheres que fizeram diferença mantinham cotidianamente uma vida de oração. Que nós possamos priorizar a oração, que nada mais é do que conversar com o nosso Deus, revelar os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, nos colocar nas mãos do Senhor e nos dispormos a fazer a sua santa e bendita obra. Eu separei uma história real para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Um professor da faculdade de Witham, na Inglaterra, ele leva alguns seus alunos para fazer uma viagem e eles vão visitar a antiga reitoria. Nesse lugar morava toda a família de John Wesley. Todos nós sabemos que John Wesley foi um famoso teólogo, né? Quando esse professor e o grupo de alunos chegam a essa casa, eles começam a visitar os cômodos e eles adentram ao quarto de John Wesley e lá, ao lado da cama, eles viram 2 círculos onde o tapete estava bem desgastado. E o guia dessa excursão diz que lá era o local onde John Wesley se ajoelhava e se derramava na presença do Senhor. E ele orou ardentemente pela renovação espiritual da Inglaterra. Eles continuaram a caminhar pela casa e chegou o horário de ir embora, todos se encaminharam para o ônibus. Na contagem dos alunos, o professor percebeu que faltava um aluno. Desesperado, ele retorna à casa e começa a procurar em todos os cômodos para saber onde estava. De repente, ele adentra o quarto de John Wesley e ouve um dos seus alunos dizendo: "Faz de novo, Senhor, faz de novo." Ou seja, aviva o povo sobre essa terra. E enquanto ele clamava, o professor colocou as mãos sobre os ombros dele e disse: Billy, vamos embora, temos que ir." Esse Billy era nada mais, nada menos do que Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história do protestantismo. Pregou milhares de vezes o evangelho, pregou em cruzadas, no rádio, na televisão, foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos e, segundo a sua equipe, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas se renderam aos pés de Jesus, caminharam até a frente enquanto ele fazia o apelo. Nós precisamos rogar a Deus, como um dia ele rogou: faz de novo, Senhor, faz de novo, nos colocarmos nas mãos do Senhor, nos colocarmos à disposição, pedir ao Senhor que mostre os seus caminhos e lembrarmos-nos do quanto Deus nos ama e quer que sejamos parecidos com Ele. Para isso, eu preciso ter um relacionamento profundo,
íntimo, de entrega e de sinceridade. Nesta manhã, o Senhor continue a falar no seu coração, como tem falado no meu. Ainda no tópico 1, Davi ora e diz: não me deixes confundido. Essa palavra confundido também foi traduzida como não me deixes envergonhado. E um dos temas é: ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Davi era proativo, trabalhava, se dispunha a fazer a vontade de Deus, partia para as batalhas que se lhes apresentava. No entanto, a sua vida não foi assim fácil, né? Ele sofreu muitas oposições, não só dos inimigos, mas da própria família. Muitas vezes, ao fazermos a vontade de Deus, como eu acabei de ler, nós também vamos sofrer traições, perseguições, incompreensões, porque isso faz parte da vida daqueles que caminham e querem definitivamente servir a Jesus. A recomendação de Paulo a Timóteo é aplicável a nós também, quando ele diz: tu, porém, permanece. Não importam as circunstâncias, as adversidades, aquilo que pode sobrevir à nossa vida, mas que a gente realmente creia que o Senhor cuida de nós e que nós clamemos, assim como Davi clamou: não me deixe ser envergonhado, me ajude a fazer escolhas certas, a andar nos seus caminhos. E eu peguei uma outra ilustração. Eu estava lendo há algum tempo o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, e me lembrei, enquanto estava estudando, da sua luta para pregar o Evangelho à sua família. E Benihim conta que ele ficou tão feliz quando ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que ele queria contar isso a todos. Mas a sua família, ela era bem rigorosa com relação à religião. E o pai nunca aceitaria uma coisa dessas. Mas ele chegou um dia que ele havia ido aceitar Jesus à frente do púlpito, e chegou tomado de tanta emoção que quando ele viu a mãe dele, que era toda carinhosa, afetuosa, ele falou: eu vou contar para minha mãe. E ele disse: mãe, eu fui salvo. Ela olhou e secamente respondeu: salvo de quê? Ela não o compreendeu. Mas segundo ele, depois daquela conversa que eles tiveram, toda a família começou a ridicularizá-lo. Toda a família começou a perturbá-lo. E ele ficou desesperado, porque ele não esperava essa reação da mãe e dos demais irmãos. Quando seu pai soube, ele conta que sofreu muito, porque o pai lhe acusava de arruinar o nome da família. Os pais lhe imploravam que ele não desonrasse a reputação deles. E a ordem foi: se quiser permanecer aqui em casa, não diga mais o nome de Cristo. E eu vou ler um trechinho do livro para você. Certa noite, eles conversavam, Benihim e seus irmãos, e ele disse o nome de Jesus. E olha o que aconteceu. Nunca consegui apagar da memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai veio até mim e me deu um tapa na cara. Senti a dor. Porém, eu a sentia por minha família. Amava-os tanto e agonizava por sua salvação. Na verdade, era minha culpa. Meu pai tinha me avisado. Mencione o nome de Jesus mais uma vez e você vai se arrepender.
Ele resmungou com ódio quando ameaçou a me expulsar de casa. Comecei a contar para minha irmã mais nova, Mary, sobre o Senhor. De alguma forma, meu pai descobriu e sua raiva explodiu de novo. Ele me proibiu de conversar com ela sobre coisas espirituais. Meus irmãos me perseguiram. Eles me chamavam de todos os nomes debaixo do céu e alguns debaixo da terra. Isso durou um longo tempo. No meu quarto eu orava: Senhor, isso vai acabar? Será que eles o conhecerão? E várias noites ele continuava orando. O seu pai tomou a decisão de arrumar-lhe um emprego e disse: Benny, o que você quer que eu faça por você? Diga-me o que é. Farei qualquer coisa que pedir se simplesmente deixar esse Jesus. Pai, falei, você pode me pedir qualquer coisa, mas eu morreria antes de abrir mão do que descobri. No ano seguinte, talvez 2, meu pai e eu quase não conversamos. Na mesa de jantar, ele não me olhava. Eu era totalmente ignorado. E ele começou a contar para os seus irmãos e começou a pregar. E certa feita, conta o livro, e eu vou resumir, vou ler mais 2 trechinhos e depois vou indicar para você ler, para saber o que aconteceu. Ele começou a pregar e em uma dessas pregações fizeram um anúncio com uma fotografia dele. E o pai e a mãe passaram e viram esse anúncio. Resolveram ir até a igreja na qual ele pregaria. E olha o que aconteceu. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Durante as músicas, olhei para a frente e quase não acreditei no que meus olhos viram. Lá estavam meus pais, sendo conduzidos para um lugar, logo em uma das primeiras fileiras à frente da plataforma. Pensei, vou morrer. E cutuquei meu amigo e disse, meu amigo, ore, Jim. Meu pai e minha mãe estavam logo ali na frente. Quando comecei a pregar, Benny, ele era gago, então ele não falava em público sem gaguejar. E naquela noite, quando comecei a pregar, o poder da presença de Deus começou a fluir pelo meu corpo, mas não conseguia olhar na direção de meus pais, nem mesmo uma olhada rápida. Tudo o que sabia era que minha preocupação com a gagueira era desnecessária. Quando Deus me curou, curou por completo. Terminou o culto, os pais se levantaram, caminharam até a porta de saída. E ele dizia a seu amigo Jim, você precisa orar. Meu destino será decidido nas próximas horas. Ele dirigiu sem rumo por Toronto, porque ele queria esperar e não queria chegar em casa, porque ele estava com medo de ter de enfrentá-los. A perseguição foi muito grande na vida dele, mas se você puder, leia e veja o livramento que Deus deu à vida dele e à família dele. O tópico 1.3 fala, perdoa os meus pecados. Então nós percebemos que Davi faz um pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, baseando-se nas suas misericórdias e benignidades, ele vai suplicar por perdão. Davi sabia que se Deus o tratasse com o rigor da lei, ele seria condenado pelos seus pecados. Então ele resolve pedir misericórdia
ao Senhor e perdão pelos seus pecados. Davi, mesmo sendo considerado um homem segundo o coração de Deus, conforme está escrito em Atos 13, 22, vou ler com você. E quando Saul foi retirado, levantou-lhes como o rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme ou segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Mas apesar dele ser esse homem segundo o coração de Deus, Davi era humano como eu e você, e sendo humano, era pecador. Nesse trecho, nós podemos observar que ele havia pecado e ele tinha cometido adultério e assassinado e havia encoberto seus pecados. Até que Natã, o profeta, aparece a ele, lhe confronta e Davi olha para dentro e resolve confessar, reconhece o seu pecado e ele faz o caminho que todo pecador deve fazer. Eu e você, todos os dias, se arrepende, confessa o pecado e abandona a prática do pecado. O Senhor é misericordioso e ele consegue ter os seus pecados perdoados. O versículo 2 do capítulo 59 de Isaías nos diz que os pecados nos afastam, nos separam de Deus. Os pecados encobrem o rosto de Deus de nós e faz com que ele não nos ouça. Então há uma necessidade de nós termos um coração quebrantado, como está no Salmo 34, verso 18, que diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. 1 João 1,9 nos ensina o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Deus perdoou Davi, pois ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu e confessou. A Bíblia nos diz em Provérbios 28, 13, que não existe, nós lembramos de uma musiquinha, não existe pecadinho e pecadão. Pecado nos afasta de Deus, mas se nós confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia, que é o que nos diz Provérbios 28, 13. Nós temos que ter consciência que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Como nós sabemos, graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e é o perdão. E misericórdia é quando Deus não nos dá o castigo que nós merecemos por termos pecado. Então, que nós realmente tenhamos em mente de que nós necessitamos de reconhecer e de confessar e principalmente de deixar os nossos pecados. Porque a Bíblia nos ensina em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais, em Romanos 6,23, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Então nós merecíamos a morte e a completa e eterna separação de Deus. Mas ele, em sua infinita graça, bondade, misericórdia e amor, nos dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vida com abundância, que nós possamos pedir perdão e nos aproximarmos de Deus e reconhecermos que somos carentes dele e que precisamos estar em plena comunhão com o Senhor. E que tenhamos sempre em mente também que nós somos salvos e temos a oportunidade e o livre acesso ao Pai. E que essa salvação é dom de Deus, é graça, não vem de nós, como está escrito em Efésios 2,8. O que nós aprendemos então nesse primeiro tópico? O Salmo 25 é um acróstico
e que em sua oração Davi pede ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado e que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O tópico 2. O desejo de reconhecimento do salmista. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Aqui nós vemos o desejo que Davi tem de ser direcionado por Deus, porque ele reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua limitação em discernir, em saber o que é bom e o que é mal. Então ele prefere se colocar na dependência do Senhor e rogar a Deus que faça conhecidos os seus caminhos. O que nós podemos aprender com essa atitude de Davi? Em tempos de valorização e supervalorização de conquistas pessoais, de valorizarmos aquilo que é bens materiais, nós precisamos nos despertar e valorizar o que realmente importa. Saber os caminhos, e saber os caminhos aqui, caminhos pode ser entendido como vontade, como direção, como propósito, como plano de Deus. Então nós temos que orar, meditar, buscar na palavra do Senhor e andar em espírito, valorizando aquilo que realmente importa na nossa vida. O tópico 2.1 vai falar sobre a vontade de ser guiado pelo Senhor. A intimidade com Deus nos leva a buscar a vontade de Deus para nossas vidas, a rogar que Deus guie os nossos passos. E isso depende de humildade, para que nós queiramos realmente aprender constantemente. A verdade, como ele diz ali, guia-me na tua verdade, é revelada a nós por meio da sua palavra. Então nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, discípulos, temos que estudar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, como está escrito em Josué, ouvir a voz do Senhor por meio dos ensinamentos que ele nos deixou e que hoje nos chega facilmente à mão. Nós temos que reconhecer que não somos autossuficientes, que precisamos de Deus, que dependemos dele para trilhar os caminhos da verdade e obedecer o que está escrito na palavra em 2 de Pedro 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. No tópico 2.2, o desejo de ter intimidade com Deus, que o nosso coração venha arder, venha queimar, venha desejar ter intimidade com Deus. Porque como Davi declarou no Salmo 25, verso 14, o Senhor só revela os seus segredos àqueles que o temem e lhes fará saber o seu conserto. Essa palavra conserto aqui refere-se à nova aliança. Para que nós tenhamos intimidade com Deus, nós precisamos ter aliança com Ele, compromisso. O conserto trata-se da nova aliança estabelecida por Cristo na cruz do Calvário. É através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, que nós somos redimidos, resgatados e nos achegamos a Deus. Novamente, podendo ter um relacionamento e ter a certeza da vida eterna. E conhecer o que realmente Deus sonhou, planejou para você e para mim. Mas a gente percebe que muitas pessoas, conforme os comentaristas da revista enfocam, que infelizmente nem todos os cristãos desfrutam ou desejam viver uma vida de intimidade com o Senhor. E por isso
permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento, totalmente oposto ao objetivo da aula de hoje, que é incentivar o amadurecimento espiritual. Está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. E aqui nós percebemos nesse versículo, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Para nós termos um relacionamento íntimo com Deus, precisamos buscá-lo. Precisamos viver um dia a dia com Cristo. Precisamos ler e aprender a sua palavra. Precisamos crer e ter confiança no que nos promete o Senhor em Jeremias 33:3. Invocar-me-ei, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então você pode ter certeza que se você buscar a Deus de todo o coração, buscar aprender a sua palavra, crescer espiritualmente, o Senhor estará sempre pronto a te responder e anunciar coisas grandes e ocultas que não sabemos. O tópico 2.3 vai falar do reconhecimento de Davi que Deus é o seu Salvador. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Que nós tenhamos essa certeza de que o nosso Deus nos defende, nos livra, se preocupa, nos protege. Amém? Davi reconhecia Deus como seu Salvador, como aquele que o livrava. Davi reconheceu que quando o seu rebanho foi atacado pelo urso e pelo leão, fora Deus quem o livrara. Davi reconheceu que quando Golias afrontou o povo de Israel e ele o desafiou e venceu, foi porque Deus livrara a nação de Israel por meio dele. Davi, enquanto fugia do rei Saul, sabia que era Deus que o livrara. Dessa forma, nós podemos ver que Davi reconhecia o livramento e a proteção do Senhor. Nós também devemos reconhecer, não importa a situação as quais nós estamos vivenciando, Deus nos livra, nos protege, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Então, que você tenha no seu coração que o Senhor cuida de você, se preocupa com cada detalhe da sua e da minha vida. E que essa oração seja constante, né? Uma oração contínua de livramento. E quantas vezes nós nos esquecemos de agradecer esses livramentos? E alguns livramentos nós nem sabemos quais foram, mas Deus tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então nós temos que dar graças a Deus também. O tópico 2, nós aprendemos que Davi tem o desejo de ser guiado pelo Senhor,
deseja ardentemente ter intimidade com Deus e reconhece que Deus é o seu Salvador, que Ele o livra de todas as adversidades e perigos desta vida. O tópico 3 trata de conhecendo os caminhos do Senhor. Aqui, um parêntese, nós sabemos que existem os caminhos que levam à perdição, os caminhos que conduzem aos céus, e que não existe outro caminho que não Cristo. Somente Cristo pode nos dar a salvação. Nesse tópico, ele vai trabalhar o pensamento, o direcionamento de muitas pessoas que se restringem a buscar caminhos que vão lhes trazer benefícios terrenos, sejam conquistas pessoais na vida profissional, na vida financeira, no casamento. E ele vai falar que são buscas que tentam suprir necessidades físicas, emocionais, terrenas, que tentam resolver problemas que são imediatos e que nós temos que estar atentos, porque se nós não ficarmos atentos, o dia a dia nos engole, o cotidiano nos consome e nós realmente nos dedicamos àquilo que é passageiro, que é efêmero, que que não agrada ao Senhor. E ele fala e dá como exemplo uma metáfora de que Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor, aqueles que só fazem pedidos a Cristo, que só querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. E isso nos revela a imaturidade espiritual, como nos ensina Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então que nós estejamos atentos que o nosso alvo é Cristo e que o nosso pensamento e o nosso envolvimento deve buscar as coisas do alto. Jesus também nos exorta em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, sobre o que nós devemos buscar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o conselho de Cristo é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o nosso coração deseja ardentemente buscar as coisas do alto, manter um relacionamento íntimo com Deus, conhecer a sua palavra, renunciar às coisas terrenas e desejar ardentemente alcançar o amadurecimento espiritual. O tópico 3.1 vai nos falar sobre o caminho da obediência. Nós sabemos que a obediência precede a bênção. E olha o que está escrito em Jeremias 7:23.
mas isso lhes ordenei. Não é um convite, não é uma opção, é uma ordem, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Eu encontrei mais alguns textos, dois eu vou citar, gostaria que você depois lesse. Deuteronômio 28, versículos de 1 a 14, que vai ser exemplo de obediência precedendo a bênção. E Levítico 26, versículos de 3 a 13. E também, além de a obediência preceder a bênção, a obediência é a prova de amor que nós damos a Deus, conforme o próprio Jesus nos ensinou em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Há muitas pessoas que apenas frequentam as igrejas, mas fazem as suas próprias escolhas baseados naquilo que acreditam que é o melhor, né? Se pautando no coração que é enganoso, coração do homem. Nós devemos estar atentos enquanto servos do Senhor, porque Deus não muda e Ele não muda os seus padrões, né? O que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2? Que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que nós possamos resistir, renunciar àquilo que é um caminho aparentemente bom, mas que nos leva à perdição. Que nós tenhamos em mente que a obediência precede a bênção e que a obediência demonstra o amor que nós temos por Deus. Outro texto muito importante está escrito em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O verbo fazer aqui, fazer a vontade do Pai, é mais que ouvir, conhecer, dizer, se aproximar, ouvir, gostar e concordar. Enquanto discípulos de Cristo, nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. E fazer é viver, é praticar o que nós aprendemos na palavra do Senhor. O tópico 3.2 está relacionado com a graça. Assim como nós recebemos pela graça o dom da salvação, nós também devemos propagar a boa nova do Evangelho. Olha o que está escrito ali. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. E que isso fique bem claro, não é de graça, é pela graça, é com graça, porque Cristo morreu no meu e no seu lugar, deu o seu sangue para me purificar do meu pecado e te purificar do seu pecado. Que nós possamos demonstrar atitudes de graça. E Davi continua a dar esse exemplo. Por exemplo, quando ele encontra-se com Mefibosete, em 2 Samuel capítulo 9, quando ele começa a procurar se havia algum descendente de Saul para ele abençoar, e ele encontra Mefibosete e traz ele para perto de si e o abençoa.
que nós possamos agradecer a Deus pela sua graça e transmitir essa boa nova a todas as pessoas que se aproximam de nós. Nós realmente possamos proclamar o Evangelho de Cristo e viver esse Evangelho todos os dias da nossa vida. Que nós possamos orar para que Deus possa preparar pessoas que precisam ser abençoadas com a bênção da salvação e que elas se aproximem de nós e vejam Cristo na nossa vida, vejam a graça, a unção, o amor de Deus sobre nós e que a nossa boca nunca se cale e que nós possamos proclamar para que todos possam ouvir o amor tão grande que Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. No tópico 3.3, nós aprendemos sobre o caminho da perfeição. E aqui em Mateus 5, versículo 48, está escrito: Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai é, que estás nos céus. Então, que nós realmente busquemos o caminho da perfeição. Aqui, a perfeição está relacionada ao sentido moral, completo, íntegro, que nós possamos viver a cada dia, buscando conhecer os caminhos do Senhor e pedindo para que realmente Deus venha cumprir o seu propósito para o qual Ele nos criou e nos enviou a este mundo. No tópico 3, nós aprendemos que é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor, obediência, graça e perfeição. Caminhando para o fim dessa aula, nós aprendemos que os perigos e as dificuldades presentes na caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Então, em meio às adversidades, nós encontremos a razão, o motivo de nos aproximarmos de Deus e termos um relacionamento íntimo, profundo com Ele, visando nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia e que nós possamos orar pedindo a orientação do Senhor nesta hora. Pai, nos ajuda, Senhor, a te buscar, a buscar conhecer os seus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a tua palavra. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos. Nos ajuda a sermos obedientes a Ti, a demonstrarmos amor por Ti, ó Deus, a reconhecermos, ó Pai, que nós só temos a salvação por meio da Tua graça e do sacrifício de Cristo na cruz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a amadurecer espiritualmente, a crescer espiritualmente, a nos posicionarmos, ó Pai, dentro e fora da igreja, Senhor. Dentro que nós possamos discipular, que nós possamos, ó Pai, abençoar, que nós possamos trabalhar na Tua obra e fora, Pai, que nós possamos evangelizar, que nós possamos demonstrar amor, que nós possamos, ó Pai, revelar o Cristo que há em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, se conosco, nós precisamos de Ti, nós reconhecemos a nossa nossa dependência de Ti, a nossa insuficiência, Pai, e nós reconhecemos, ó Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra lida, aplicada e ensinada, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a colocar em prática, Deus. Eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, a aula que vem nós aprenderemos na lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Em que consiste a proteção do Senhor? Quais as características da cidade de Deus? Com relação a isso, quais importantes relações e inspirações? Que você tenha um bom domingo, que Deus possa continuar falando ao seu coração, baseado nessa lição maravilhosa que nós estudamos hoje,
que você possa orar durante a semana para que o Senhor se revele a você, para que o Senhor mostre quais são os seus caminhos para que você realmente caminhe em direção ao amadurecimento espiritual e principalmente a um relacionamento íntimo com um Deus que é vivo e verdadeiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenham um domingo maravilhoso com a sua família, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Até a próxima aula.